Comece o seu dia pedindo a Deus para abrir os seus olhos, uma oração abençoada de manhã. Você já viu o setor de emergência de um hospital? Já observou o foco e a expressão intensa de um médico sendo informado sobre a chegada de um novo paciente? Já viu a cena de um paciente sendo levado às pressas em uma maca, enquanto o médico e a enfermeira correm desesperadamente para tratá-lo? Tudo é feito com urgência. Não há tempo a perder, porque uma vida depende disso. Pois bem, permita-me sugerir a você que a nossa vida é como uma sala de emergência. Nós somos o paciente. Estamos lutando por nossas vidas. E, sim, temos ajuda. Assim como, no mundo físico, temos médicos e enfermeiros na emergência, no sentido espiritual nós temos o Espírito Santo. Temos a Palavra de Deus. Podemos clamar a Jesus. Qualquer uma dessas fontes pode nos reviver e nos trazer de volta à vida, ou à vida eterna. Portanto, na sala de emergência da vida, quero falar com você sobre a importância de viver com um sentido de urgência. Viva com urgência, porque é isto que a Bíblia diz no Salmo 103, versículos 15 e 16. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, floresce como a flor do campo. Passando por ela o vento, logo desaparece, e o seu lugar já não a reconhece. O tempo é curto. A vida é breve. Por isso, viva com urgência. Veja, é natural que nós, como seres humanos, caiamos na complacência. Somos criaturas que buscam conforto. Todos nós temos a tendência de adiar coisas que sabemos que deveríamos fazer, especialmente aquelas que nos fariam crescer em fé e em propósito. Por exemplo, você sabe que precisa passar tempo em oração, mas quantas vezes adia isso? Você sabe que deveria ajudar aquela mulher, estender a mão àquele homem, ou passar mais tempo lendo a palavra de Deus. Mas, com que frequência nos falta urgência quando se trata das coisas de Deus? Em Provérbios capítulo 3, versículo 28, a Bíblia basicamente nos ensina a não esperar até o amanhã quando está em nosso poder agir hoje. E em Tiago capítulo 4, versículo 17, a palavra nos adverte que pecamos quando sabemos o bem que devemos fazer, mas não fazemos. Essas palavras deveriam servir como um alerta real para todos nós. Pecamos tanto por omissão quanto por ação, ou seja, pecamos tanto por fazer o que é errado quanto por deixar de fazer o que é certo. Nossa falta de urgência nos leva a pecar por não fazermos aquilo que sabemos que deveríamos fazer. Deus criou cada um de nós para contribuir com o seu reino. É por isso que Ele nos concedeu dons e talentos únicos, para que possamos impactar o corpo de Cristo e dar frutos neste mundo. Mas veja, quando ficamos confortáveis, quando experimentamos alegria, paz e certo nível de sucesso terreno, tendemos a pensar que temos todo o tempo do mundo para nos aproximar de Deus. Observe o seu próprio coração e veja se isso se aplica a você. Muitas vezes, olhamos para o amanhã como se fosse uma garantia, e dizemos, amanhã eu começo a ler a palavra. Percebe a falta de urgência? O único tempo que realmente temos é o agora. A única oportunidade garantida é a que está diante de nós neste exato momento. Deus deseja o nosso tempo, a nossa energia, o nosso comprometimento, a nossa disposição em sacrificar por Ele. E o meu conselho para você é, não há momento melhor do que agora, hoje, para começar a entregar ao Senhor toda a sua energia, todo o seu tempo e o seu coração disposto a servi-lo. Não há tempo melhor do que o presente. O Senhor deseja ser a prioridade em nossas vidas. Portanto, devemos fazer todo o esforço possível para conhecer a Jesus Cristo com urgência. Devemos trabalhar com empenho para cumprir a sua vontade enquanto ainda há tempo. A vida é breve. Os nossos dias são contados. Tiago nos lembra que nem mesmo sabemos o que acontecerá amanhã. Ele descreve a sua vida, a minha vida, como uma neblina que aparece por um breve instante e logo desaparece. Somos tão passageiros neste mundo que as nossas vidas são comparadas àquela pequena névoa que sai de um frasco de spray, visível por um segundo e logo dissipada no ar. Essa pequena névoa sou eu. Essa pequena névoa é você. No grande panorama das coisas, é assim que rapidamente surgimos e desaparecemos desta vida. Por isso, ouça-me com atenção, precisamos viver com urgência.
Uma urgência para cumprir tudo o que Jesus Cristo nos chamou para fazer. Viva com urgência, porque você não tem tempo a perder deixando de ser quem Deus o chamou para ser. Não temos tempo a desperdiçar com aquilo que não está alinhado com o nosso propósito divino. Um pastor que conheço perguntou a um homem idoso, já em seu leito de morte: qual é uma das realidades mais sóbrias da vida que vem à sua mente neste momento? O homem respondeu: a brevidade dela. É verdade, ela passa rapidamente. E muitas pessoas só percebem isso tarde demais, quando o tempo já se esvaiu. Por isso, ouça-me claramente: o tempo não espera por você. Ele nunca esperará. Deus, intencionalmente, deu a você esta única e breve vida. Portanto, faça o seu tempo valer a pena. Os dias que você tem sobre esta terra devem produzir frutos para os propósitos de Deus. Você tem vidas a tocar. Tem incrédulos para apontar a Cristo. Tem um chamado para servir. Tem missões a cumprir, com um prazo que você desconhece. Que isso não o leve à procrastinação, mas, sim, que o motive a trabalhar como se o prazo fosse hoje. Trabalhe com urgência. Sirva com urgência. Ame com urgência. Ore com urgência. Busque a Deus com urgência. Cada dia realmente conta. Vivendo com urgência diante de Deus. As nossas vidas serão julgadas um dia pelo nosso Pai que está nos céus. E digo isso com total seriedade: tudo, absolutamente tudo, será levado em conta. Cada ato que praticamos, e também cada ato que deixamos de praticar, durante o precioso tempo que nos foi dado nesta terra, será apresentado diante de Deus. Esta é a consciência que temos agora, enquanto ainda há algo que podemos fazer a respeito. Portanto, faça algo. Faça tudo o que puder. A Bíblia diz em Tiago capítulo 2, versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? No fim de tudo, as nossas obras serão julgadas e provadas pelo fogo. Sim, serão provadas pelo fogo. Não devemos passar por essa afirmação de modo superficial. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso em primeira carta aos Coríntios, o povo de Corinto sabia bem o que significava ser provado pelo fogo. A cidade de Corinto havia sido destruída e consumida pelas chamas. Tudo o que podia ser queimado, foi queimado. O fogo provou a cidade, e o que permaneceu de pé foram apenas as colunas de mármore, enquanto o restante foi completamente aniquilado. Assim também será conosco. As nossas obras serão julgadas pelo fogo. Tudo o que puder ser consumido, será consumido, e somente o que for considerado digno por Deus permanecerá. Portanto, digo com convicção: apenas aquilo que fizermos por Cristo e em Cristo permanecerá após a prova do fogo. Temos trabalho a fazer, e pouco tempo para fazê-lo. Mais do que nunca, precisamos ter em nossos corações um senso de urgência que nos leve à ação. Senhor Jesus, eu oro em concordância com cada coração que está ouvindo esta mensagem agora. Pai, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a viver com o temor do Senhor reinando em nossos corações. Ajuda-nos a viver uma vida guiada por sabedoria divina. A tua palavra, em Ezequiel capítulo 36, versículo 27, diz: Porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos e os cumprireis. Deus, eu recebo o teu Espírito. Eu recebo o Espírito Santo. E, segundo a tua palavra, tu colocarás o teu Espírito dentro de mim e me farás andar nos teus caminhos. Espírito Santo, capacita-me a andar em santidade. Capacita-me a andar com olhos de fé. Capacita-me a caminhar em alinhamento com a palavra de Deus. Ajuda-me, Espírito Santo, a deixar para trás todo pecado, todo ídolo, toda dependência, tudo aquilo que me pesa e atrapalha minha caminhada com Cristo. Ajuda-me a deixar o ressentimento. Ajuda-me a perdoar. Ajuda-me a libertar-me de toda mágoa e de toda raiva. Concede-me graça para viver com o coração voltado para ti, para que eu possa dizer:
com sinceridade. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. A eternidade está logo ali, à nossa frente. Ensina-me a viver com sabedoria, Pai. Eu não sei o dia nem a hora em que chamarás o meu nome para o teu trono. Mas oro para que, quando esse momento chegar e eu estiver diante de ti, tu me encontres como um servo fiel, como um crente que viveu de modo que te agradasse. Enquanto eu tiver tempo nesta terra, coloco o meu coração em chamas por ti e pelo teu reino. Não permitas que eu seja morno. Tomei a decisão de te seguir, Senhor. Por isso, oro para que me ajudes a fazer o melhor uso do tempo que ainda tenho aqui, porque os dias são maus. Todos os dias há uma batalha entre o certo e o errado, uma batalha entre o pecado e a santidade. E, nessa luta constante, Senhor, ajuda-me a nunca perder de vista quem tu és, e as tuas maravilhosas promessas. Ajuda-me a nunca me esquecer do que a tua palavra diz em Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 4. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Senhor, eu abraço esta promessa. Enquanto vivo esta vida, Pai, quero ser achado em obediência a Ti, à Tua vontade, à Tua autoridade, ao Teu reino e a todos os Teus caminhos. Senhor, eu entrego a minha carne à vontade de Jesus Cristo. Não quero ser guiado nem atraído pelos prazeres terrenos. Como Teus filhos, dá-nos a mente de Cristo, para que busquemos a santidade todos os dias. Quero estar firmemente enraizado na Tua palavra, para que eu possa resistir às armadilhas de Satanás. Senhor Jesus, Tu pagaste um alto preço por mim na cruz. E toda glória e toda gratidão sejam dadas a Ti, porque hoje eu tenho vitória nesta vida. E tudo isso é por causa de Ti. Eu não sei o que o amanhã trará, mas, seja o que for, Jesus está comigo. E em Jesus, eu tenho um refúgio forte no dia da angústia. Bendigo o Teu santo nome e Te agradeço por ouvires esta oração. No nome poderoso e incomparável de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, floresce como a flor do campo. Passando por ela o vento, logo desaparece, e o seu lugar já não a reconhece. Salmo 103, versículos 15 e 16. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraços. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 8. Portanto, também nós, rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 4. Porei o meu espírito dentro de vós e vos farei andar nos meus estatutos. Guardareis os meus juízos e os cumprireis. Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Conclusão.
Que cada amanhecer nos lembre da brevidade da vida e da urgência de vivermos para Cristo, com fé ativa, amor fervoroso e um coração que bate em sintonia com o céu. Conclusão devocional. Que cada manhã nos lembre da urgência de amar, servir e orar. A vida é breve, mas o amor de Deus é eterno. Enquanto houver fôlego, que os nossos dias sejam sementes plantadas na eternidade.